Nessa aula, né, nossa primeira aula aqui do curso sobre o Lacan, nós vamos falar sobre significado e os significantes. Esse é um conceito muito importante de ser compreendido, porque ele é a base da estrutura da vertente lacaniana. Então, nós precisamos compreender isso de forma muito detalhada, a gente precisa conseguir definir muito bem o que são significados e o que são significantes, para que a gente consiga, então, entender o que vai vir posteriormente. Porque nós vamos, para falar de, por exemplo, castração em Lacan, nós vamos precisar entender o que são significantes, porque vai passar por isso. Para falar sobre o inconsciente em Lacan, vamos precisar entender sobre os significantes. Para falar sobre a estrutura de linguagem, a cadeia significante, para falar sobre o nome do pai, função materna, função paterna, o nobo-romiano, entre diversos outros conceitos, vamos precisar entender isso. Então, vamos compreender. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, né, daqui a pouquinho, para a gente conseguir visualizar isso melhor. Mas, vamos lá. Basicamente significantes são elementos psíquicos que se organizam para formar significados. Entretanto, significados também podem se tornar significantes quando eles estão inclusos em uma lógica. Então, aqui nós já entendemos, né? A diferença entre o significado e o significante é a posição que ele ocupa dentro de um discurso. Vamos entender isso ponto a ponto. O que é um significante? Vamos falar de árvore. Árvore é um significado. Significado por quê? Ela tem folhas, galhos, tronco, raiz. Tudo isso são significantes que juntos formam um significado árvore. Só que folha, que é um significante de árvore, também é um significado, ou melhor dizendo, também é um significado e também, né, é um significante de outra coisa. Por quê? Ó, falamos que a árvore é o significado e folha é o significante de árvore. Mas folha é o significado que tem ali diversos significantes para entender a folha. A folha tem a folha verde, a folha tem as suas estruturas, a folha ela é uma parte fundamental da árvore, então tem diversos significantes para a gente compreender a folha. Então, folha é significante de árvore, mas ela é significado dotado de outros significantes. O que torna algo um significado ou um significante é a posição que esse elemento ocupa. Se ele ocupa uma representação completa e final, como árvore, eu sei o que é árvore, eu sei para que serve a árvore. Então, é um significado. Mas, se ele faz parte de uma outra definição final, como, por exemplo, um parque, parque tem árvores, e árvore é significante de parque. Então, agora a árvore, que era um significado, passou a ser um significante de parque. Então, agora o parque, que é o sentido completo, o sentido final da compreensão. Então, novamente, a diferença entre significante e significado é a posição que eles ocupam. Se é um sentido completo e final, é um significado. Se é parte de um sentido completo final, então é um significante. Se é um sentido completo, significado. Se é parte de um sentido completo, é significante. Mas esse significante, ele pode ser significado se ele for parte de um sentido completo, que é o significado. Tá. Entendemos esse ponto. Uma coisa aqui que é muito importante que eu vou trazer para vocês é que o significado, ele, o significante sempre vem acompanhado de um para que serve, ou por quê. Ele sempre vem acompanhado de uma tentativa de compreender. Olha só, a árvore, eu sei o que é árvore, pronto, está definido para mim o que é árvore. Mas se eu penso assim, o que que é uma árvore, para que ela serve? Aí agora ela é um significante, porque ela veio acompanhada de uma questão, de uma colocação, de uma colocação assim que busca compreender ela de uma forma mais ampla. Então, a árvore agora ela deixou de ser um significado para se tornar um significante, porque eu quero entender para que ela serve, do que ela faz parte, como ela se comporta. Então, agora ela é um significante porque ela está inclusa em outras coisas. Então, lembre-se, significantes sempre vão estar relacionados a uma pergunta, a um porquê, a um para que serve, a um como funciona. Então, sempre uma indagação vai colocar algo na posição de significante. Aqui nessa teoria, significante e significado. Tá, compreendemos isso? Eu vou mostrar aqui para vocês a minha tela, né? Vou compartilhar, para que vocês consigam ver isso, né? Acontecendo de uma forma visual. Tá, compartilhando tela. Então, ó, esse aqui é uma representação bastante simples de um significante, de significados. Ó,
A árvore aqui, por exemplo, ela é um significado. Por quê? Ela agora, ela tem os significantes que a cercam, que é o tronco, é a fotossíntese, folhas, natureza e galhos. Tudo isso daqui está relacionado com a árvore. Então, esses aqui são os significantes do significado árvore. Mas aí, quando eu pergunto assim, para que a árvore serve? Aí, quando eu faço essa pergunta, eu incluo ela em alguma outra coisa. Aí, aqui agora, eu incluo ela na fotossíntese. Por exemplo, ela serve para realizar a fotossíntese, transformar o calor, fazer todo aquele processo de luminosidade em, em oxigênio, toda aquela questão. Aí aqui eu já começo a trazer outros significantes e eu incluo a árvore nesse para que serve em outras coisas. Então agora ela passou a ser significante, por exemplo, de fotossíntese. Ela era significado aqui e para formar esse significado nós tínhamos os significantes. Mas quando eu incluo um, para que serve a árvore? Aí eu já incluo ela aqui na fotossíntese. Ela agora é parte da fotossíntese. O que é fotossíntese? Fotossíntese é feito por árvores, por plantas, é aquele sistema que a gente aprende em biologia, na escola e tudo, então a gente vai associando a árvore à fotossíntese. Então, agora, árvore é significante aqui de fotossíntese. Então, olha, esses aqui são significantes da árvore. Vejam que fotossíntese, ao mesmo tempo que é um significante, dependendo da posição que eu coloco a árvore, ela se torna o significado e a árvore se torna o significante dela. Então, isso aqui é para vocês compreenderem e ter essa percepção. Tá, por que que isso daqui está ligado a esse outro ponto? O parque, ele é aqui eu juntei, né? Fiz uma junção com o parque com a árvore. Eu associei, como eu falei no início da aula, parque e árvore representam a mesma coisa, está relacionado com os significantes de um, com o outro. Então, árvore está de vermelho e parque de vermelho, porque os dois estão ligados. Se parque e árvore estão ligados, os significantes de árvore, consequentemente, vão estar ligados aos significantes do parque. E é isso que vocês vão ver aqui, ó, na posição das setas. Aqui, ó, parque está relacionado à árvore, árvore, e parque está relacionado a passeio, e passeio está relacionado à diversão, diversão relacionada a bem-estar. E aí, o bem-estar, ele está atravessando aqui a natureza. Então, está tudo relacionado. Natureza está relacionado com bem-estar, bem-estar com diversão, diversão com a natureza, que novamente, que eu coloquei aqui em azul para vocês verem essa linha de comunicação entre os significantes. Natureza está relacionado com árvore, e se natureza está relacionada com árvore, ela também vai se relacionar com fotossíntese, com folha, com tronco. É assim que a nossa mente funciona. Isso daqui é só um exemplo simplório, tá? Básico, porque isso aqui é muito amplo. Então, vocês observem que todos os significantes, eles se relacionam entre si para formar os significados. E observem, significado, ele tem uma diferença do significante. O significado, ele é uma coisa que serve para o agora. Por quê? Ele depende dos estímulos externos e a forma em que os seus significantes vão se associar para formar uma resposta ao estímulo externo. Então, o significado não é uma coisa imutável. O significado muda. E, consequentemente, se um significante ele se torna um significado de ele se torna um significado autônomo, então o significante também é passível de modificação. Então é exatamente isso que nós fazemos dentro do processo de análise. Nós mudamos os significantes, mudamos a ordem de organização deles. Por exemplo, aqui está organizado em uma determinada sequência lógica. Nas análises, quando algo é sintomático, nós começamos a aplicar intervenções aqui, e o Lacan fazia muito disso, né? Que eram as associações, ele tinha os atos analíticos do Lacan, né? Os cortes lacanianos, que são muito famosos, ele aplicava esses cortes para gerar alteração nessa lógica. Esse aqui, ele está ligado diretamente com esse. Só que aí o Lacan vai lá, faz uma intervenção e tira essa diversão daqui, e, de alguma forma, essa diversão se associa com outro significado de uma forma mais direta. Então, ali ocorreu uma modificação na estrutura dos sintomas daquele paciente. Essa é a proposta. Então, ó, recapitulando, a diferença entre significado e significante é a posição que eles ocupam. Se ele ocupa uma posição de sentido completo, então ele é um significado. Se ele precisa de um para que serve, para compreender mais a fundo, então ele é um significante. E se ele está relacionado com outras coisas para criar uma outra compreensão, então o sentido completo agora não é mais um significado, ele se torna um significante de uma outra coisa. Então, essa é a diferença. Um outro ponto também que nós precisamos compreender é que o significado, ele só serve para agora, ele é temporário, ele pode se alterar, ele é mutável, então ele sofre muito com as variações. Se um significado, ele se altera, vamos pensar, né, também que o significante vai se alterar,
dependendo da forma em que ele vai aparecer. Se ele aparece como significado e ele se altera, então a gente altera toda a estrutura da cadeia significante daquele paciente. Nós teremos uma aula mais completa sobre cadeia significante, mas, basicamente, é isso. Por hora, é isso. Essa é a compreensão que nós precisamos chegar. Essa é a primeira aula. Vamos passar para a nossa próxima aula para a gente compreender melhor, né, as questões lacanianas. E as aulas vão acontecendo de forma gradual. As nossas aulas aqui, elas não acontecem de forma espaçadas. É tudo de forma sequencial para a gente ir construindo um conhecimento sólido. Sólido no sentido de que a gente vai construindo uma base para que outras teorias que são importantes sejam compreendidas. Por quê? Nós compreendemos que você precisa ter essa base para que outra teoria possa se assentar nessa base. Então, dessa forma, a gente está construindo esse curso de maneira que todos vocês possam entender. Vamos para a próxima aula.